Oi pessoal, bom dia. Daqui a pouquinho a gente começa o estudo, tá? Tô só preparando aqui pra gente iniciar. Só um instantinho, nós já começaremos. Como é que tá o som? Tá dando pra ouvir bem? Tá dando pra ouvir, né? Ok. Muito bem. Bom dia, Sinara. Seja bem-vinda. Bom dia, Maria Marques, Sônia Medeiros. Bom dia, Luci, Gesualdi. Bom dia, Isabela Monjardim, Margarida Saguin. Bom dia, Claudemir, Geisel. Bom dia, Caio. Bom dia, Sônia Medeiros, Braia, Sebastião, Maria Marques, Luci, Gesualdo, já falei, né? Ju, Sequaline, Raimundo Alberto. Bom dia, Adriana Ávila. Bom dia, Sônia Regina. Um grande abraço, pessoal. Só uns minutinhos aí a gente já começa. Vamos continuar com o livro Diálogo com as Sombras, né, de Hermínio Miranda, Hermínio Corrêa de Miranda. No capítulo 2, item Renovação do Grupo. Nós vamos dar continuidade, né, a esse capítulo. Mais um minutinho a gente começa. Bom dia, Márcio Borba, Lima Alves. Bom dia. Bom dia, Elmira Pan, Josiana Ribeiro, Fátima Lima. Bom dia, Mauro Rodrigues, Luiz Rissão. Bom dia, Sandra Gitaí.
Pessoal, vamos então começar, 8 horas, né? Vamos fazer a nossa prece. Alexandre Xavier de Camargo falando, né? Aqui de Campina Grande, na Paraíba. Somos vinculados à Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui na cidade, tá? Então vamos lá, né? Vamos fechar os nossos olhos, elevarmos o pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele nos conceda o auxílio que necessitamos para bem aproveitarmos os minutos que nós temos pela frente. Para que possamos, Senhor, absorvermos ao máximo a luz que jorra do alto e transformarmos em possibilidades interiores de mudança, de melhoria, de renovação interior. Que possamos, Senhor, abrir o nosso coração, dulcificando os nossos sentimentos e clareando a nossa razão ao sol dos ensinamentos dos bons Espíritos. Que a Tua luz nos ilumine os caminhos e que todos possamos sair daqui logo mais melhores do que aqui chegamos. Obrigado por tudo, Senhor. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, vamos continuar nosso estudo, né? Junto com Hermínio Miranda e utilizando as vivências que a gente tem tido também na mediunidade, né? A gente trabalha com reunião mediúnica. Oi, Leila, bom dia a todos que estão chegando, né? Nós trabalhamos com a mediunidade, com as reuniões mediúnicas já há mais de 30 anos, né? E nós temos tido algumas vivências interessantes, né, para permear aqui o estudo que nós fazemos, né? Então nós vamos dar continuidade ao item 2 do capítulo, o item renovação do grupo, dentro do capítulo 2, tá? Lembrando que o Diálogo com as Sombras tem em PDF, então quem precisar acompanhar, quem quiser acompanhar em PDF, pode acompanhar, né? É facinho de baixar. Então, depois de algumas perguntas que o Hermínio Miranda fez a respeito das pessoas que chegam como potenciais participantes da reunião mediúnica, aquelas pessoas que chegam interessadas a participar, ou que nós gostaríamos que a pessoa participasse, né? Ele colocou algumas perguntas, né? Que nós já conversamos sobre isso, né? O que tem ele a oferecer? Qual a sua experiência em outros grupos ou em outras tarefas semelhantes? Qual o tipo de personalidade que a pessoa tem? É ajustado, tranquilo, leal, disciplinado ou agressivo, crítico, fechado, mal-humorado? Que tipo de trabalho pretende realizar? É médium? Né? Tem uma faculdade ostensiva ou não, né? Que faculdade mediúnica tem em desenvolvimento ou já desenvolvida? Tem conhecimento teórico da doutrina? Relaciona-se bem com as pessoas? Então nós falávamos a respeito de tudo isso, né? Nós comentávamos a respeito dessas várias questões que ele colocou, né? Certo? Hoje nós vamos dar continuidade, então, né? Então vamos lá. Se essas e outras inúmeras indagações forem atendidas satisfatoriamente, será considerada a possibilidade de recebê-lo no grupo. Neste caso, e só então, deverão ser expostas a ele, também com franqueza e serenidade, as condições de trabalho às quais ele deverá subordinar-se, como os demais membros. Será debatida com ele a natureza do seu encargo, ou seja, o que lhe competirá fazer na equipe e o que se espera dele. Tá? Bom, então aqui o Hermínio Miranda diz, né, que respondidas essas questões, quer dizer, conforme você tenha conversado com a pessoa, você tenha um mínimo de conhecimento a respeito da vida da pessoa, né, no sentido das condições que ela traz ali para o trabalho, e se aquilo satisfizer aos seus critérios,
né? E aí varia de casa para casa, né? Varia de casa para casa os critérios que as pessoas utilizam, né? Para adotar a presença, né, de um novo participante. Eu falo isso porque tem casas que adotam critérios puramente objetivos. Como assim? Bom, se a pessoa fizer o curso básico, fizer o estudo, de repente, do Livro dos Espíritos, ou das leis morais, né, ou o curso da mediunidade, aí ele pode participar da reunião mediúnica. Vai ser imediatamente integrado. Tem outras que não. A pessoa pode fazer os cursos, mas não vai ser integrado. Só vai ser integrado, né, se depois passar pela conversa, foi admitido, né, por algum grupo da casa, tal. Né? Eu já não gosto de critérios puramente objetivos. Eu prefiro os critérios subjetivos. Né? Eu prefiro o caso a caso, a análise de cada caso, de cada necessidade. Por quê? Porque utilizo bastante essa relação dos tratamentos com, quando necessário, com a inserção da pessoa no grupo mediúnico. Quando necessário, quando viável, quando produtivo. Né? Eu tenho falado isso para vocês, os critérios que eu uso e tal. Muito associado com o atendimento fraterno, muito associado com até porque nós já conversamos sobre isso muitas e muitas vezes. O perfil das pessoas que chegam à casa espírita é muito diferente hoje do perfil que chegava há 20, 30 anos atrás. O perfil das pessoas que chegam hoje é um perfil diferente, já vem com muita informação. Tem pessoas que chegam ainda mais cruas, sem informação? Tem, mas é bem menor do que era 20, 30 anos atrás. Hoje em dia, com a internet, com as palestras, com os livros e tudo, as pessoas já chegam com uma visão, às vezes até muito mais estudadas do que outras que estão dentro da casa espírita. Tá? E outra, ela sai de uma casa espírita e vai para outra casa espírita. É muito comum. Então você tem uma população que já vem do contexto de casa espírita. Às vezes um pouco diferente da sua, mas já vem trazendo, às vezes, né, informações, cursos, já vem... Às vezes a pessoa já fez um monte de curso, mas ela chega através do atendimento fraterno na sua casa, porque ela não está bem, porque ela já fez um monte de curso e ninguém conseguiu ajudar ela. Aliás, fez um monte de curso na marra, né? Porque foi assim nos trancos e barrancos, porque a mediunidade estava ali estourando, né? Então, por isso que eu falo que eu trabalho muito essa questão da mediunidade, eu identifico muito essas necessidades mediúnicas no atendimento fraterno, no atendimento individual que a gente realiza. E até a gente vai permitindo que as pessoas comecem até a incorporar durante o atendimento, para a gente começar a conhecer a mediunidade da pessoa, o nível de controle que ela tem, o nível de equilíbrio, de conhecimento, tudo mais, para depois, se for viável, a gente vê que a pessoa está necessitando, aí a gente vai introduzindo na reunião mediúnica para ela observar da reunião mediúnica. Só que tem um detalhe interessante, né? O Hermínio Miranda fala assim, né, que feitas aquelas indagações, né, do que a pessoa está trazendo e tal, se ela quer participar, aí que ele fala assim, nesse caso, e só então deverão ser expostas a ele também com franqueza e serenidade as condições de trabalho às quais ele deverá subordinar-se, como os demais membros. Então, quer dizer, sendo a pessoa respondendo aquelas questões, satisfazendo, né, as dúvidas que o dirigente ou o doutrinador tem, né, para a inserção de um novo membro, né? E aí a pessoa vai falar, então o dirigente vai falar como é que funciona o trabalho, como é que se estrutura. Só que isso, pessoal, é algo assim que não é tão facilmente explicável, vamos dizer assim, para a pessoa, né? Eu, por exemplo, quando eu estou atendendo alguém no consultório, eu tenho uma possibilidade muito mais interessante, e a gente percebe que a pessoa tem mediunidade e que ela precisa fazer essa ponte com a reunião mediúnica, a gente precisa observá-la no contexto mediúnico, até para testar hipóteses. Quando tem essa possibilidade, funciona muito bem, porque
Porque eu vou explicando, até durante as sessões psicoterápicas, eu vou explicando como é que é o funcionamento da reunião, vou explicando como é que, né, o que que a gente espera da pessoa, dos participantes, toda a sequência dentro da reunião, como é que é a dinâmica da reunião, né? Então, mas nem sempre a gente tem essa possibilidade dentro da casa espírita, né? A não ser dentro dos cursos lá, a perder de vista, né? O que muitas vezes não interessa, até porque falta um pouco de objetividade a esses cursos. A gente fica falando tanta coisa, né? Tanta informação que não vai ser aproveitada de imediato pela pessoa. Os cursos são excelentes, mas tem muita coisa que não vai ser aproveitada de imediato. Não interessa para a necessidade imediata da pessoa. Interessa para a formação ao longo do tempo, né? Então, quando a gente tem essa abordagem mais pessoal, mais individual, a gente pode, com o tempo, explicar para a pessoa antes que ela venha fazer parte da reunião, né? Ok. A Lima Alves colocou, isso é verdade, é o que ajuda a muitos que procuram. Doutor Alexandre, eu comecei a ser trabalhado no auxílio da minha mediunidade. Ele sempre está procurando identificação no seu atendimento. Então é assim que a gente trabalha, né? É a Renata, né, Renata? A Renata nos conhece aí, né? Sabe o nosso modo de trabalhar. Então, o que eu faço? Tem esses contatos durante os tratamentos na casa espírita, quando a pessoa está chegando, então a gente vai fazendo tratamentos individuais com a pessoa, dentro da casa espírita. Após a reunião pública, a gente faz o atendimento, fica horas lá atendendo um por um, conversando, né? As pessoas deitam numa maca, às vezes elas incorporam, né? Vou entendendo como funciona a mediunidade da pessoa, as demandas emocionais, as demandas mediúnicas, entendeu? Familiares, vou entendendo o contexto da pessoa, né? Isso tanto dentro do centro quanto no consultório, tá? Mas qualquer pessoa que trabalha com atendimento fraterno, se souber identificar essas coisas, pode trabalhar dessa forma, pessoal. Não é porque eu tenho uma formação específica na psicologia, mas todo mundo que vai trabalhar com atendimento fraterno deve se preparar para ter essa capacidade de entender a questão mediúnica em quem está chegando, pessoal. Isso pode ser o grande diferencial do atendimento na sua casa espírita. Identificar a questão mediúnica, saber bem conduzir essa questão mediúnica em quem está chegando. Por quê? Porque a maioria das casas não consegue fazer isso de uma forma eficaz. A maioria das casas não valoriza isso que eu estou falando. E perde muitos novos trabalhadores, perde muitas mediunidades preciosas por não saber identificar e conduzir os novos participantes, tá? Então, o que eu faço? À medida que eu vou atendendo individualmente, à medida que eu vou... Ui, quase caiu aqui meu celular. À medida que eu vou acompanhando caso a caso, eu vou passando também, por exemplo, eu tenho um estudo sobre o livro Desobsessão, que eu já fiz na internet, né? Então eu tenho lá os áudios do livro Desobsessão, eu tenho ele inteirinho estudado. E ali eu explico, o André Luiz explica passo a passo como se estrutura uma reunião mediúnica, o papel do doutrinador, o papel do médium, o papel da sustentação, né? Tudo, desde o começo até o final da reunião. Então, como eu tenho esse material, o que eu faço? Eu já passo um CD ou passo o link para a pessoa começar a ouvir. Antes que ela participe da reunião, ela já vai ouvindo todos os áudios. E são áudios muito didáticos. São áudios muito didáticos. Então, muitas dúvidas que ela teria à medida que ela fosse participando da reunião, ela já vai tendo respondido ali no próprio material que eu passei para ela. É muito interessante como funciona isso, pessoal, porque quando a pessoa terminou de assistir, de ouvir os áudios, acho que são uns 30 áudios, eu não lembro agora direito. Quando ela termina de assistir, de ouvir os áudios, ela já tem uma visão muito mais completa de como se estrutura a reunião mediúnica. E isso às vezes em poucos dias ela consegue ouvir
o material acompanhando no livro, o Desobsessão, do André Luiz, né? Então, quando a gente vê a necessidade dela ser inserida no contexto da reunião mediúnica, ela já tem informações que às vezes ela levaria anos para obter, com aquela clareza, com aquela didática. Às vezes ela levaria anos para ela criar uma visão de como é a reunião mediúnica, se fosse fazer o processo formal lá de cursos na casa, né? E a gente vê que a informação, se você não tem, alguém passa, você já tem a informação. Não é aquele bicho de 7 cabeças, não é aquela coisa tão difícil, né? A informação é só fornecer. Tem pessoas que têm muita facilidade de aprender, né? Aí vai tirando as dúvidas, né? Ao mesmo tempo que eu passo lá um CD, eu passo o link lá com os estudos, aí eu vou vendo a motivação que a pessoa tem. Qual é a motivação que a pessoa tem? Ela pegou aquele material, ela nem tocou naquele material, né? Aí ela nem traz pergunta, ela não faz questionamentos, aí eu vou vendo já que a pessoa não está muito afim, não. Ela não está se dispondo muito, não. Então tudo isso para mim já é informação. Agora tem pessoas que pegam, de repente, esse material e em poucos dias a pessoa já estudou tudo. E ela já trouxe um monte de questões, aí eu vejo que ela está realmente entendendo o processo, eu vejo que ela já está aproveitando, que ela está bebendo daquelas informações. Por quê? Porque ela está ávida de entendimento, ela está ávida de melhora, né? Então tudo isso para mim é informação, tudo isso para mim faz parte inclusive dos critérios que eu vou usando para entender o preparo ou não da pessoa para ela ser admitida, né? Mesmo que para observar a reunião, mesmo que para observar / se tratar, né? Que é a primeira fase, né? Que ela não vai participar exatamente, não está integrada exatamente na equipe, ela vai ficar fora da equipe ali, em cadeiras fora da mesa ali, para observar a reunião. Que depois de alguns meses, naturalmente, se ela realmente continuar demonstrando a mesma boa vontade, disciplina, né, fatores distintivos, né, que indiquem a importância dela continuar ali, aí ela vai acabar sendo admitida no contexto da reunião, né? Então é assim que a gente trabalha, né? O JR Non aqui: tenho mediunidade, sinto necessidade de trabalho imediato e esbarro nisso. Tenho que fazer do ESG durante 3 anos e depois o curso de mediunidade durante 2 anos. É complicado mesmo. Aí são 5 anos, né, JR? Para quem chega na casa espírita, já com queixas em que você vai detectando que a pessoa está realmente acumulando força mediúnica. Aliás, ela já tem mediunidade faz muito tempo, né? Desde a infância ela já cita episódios, adolescência, até na maturidade e tal. Para quem chega com essa demanda e você detecta isso, para fazer a pessoa esperar 5 anos para vir a trabalhar, pessoal, é muita coisa, tá? É muita coisa, não é viável isso. Ah, Alexandre, mas lá no nosso centro a gente faz e dá certo, porque muita gente consegue ficar 5 anos lá estudando, porque não tem uma mediunidade ostensiva, né? Até uma mediunidade que vem, né? Aquela mediunidade de prova, né? Aquela mediunidade complicada que vem repleto de conflitos, que vem... Então, aqueles que são mais tranquilos, aqueles que chegam lá, né? Tá indo por curiosidade, por necessidade, mas não está aquele nível tão difícil assim, consegue muitas vezes fazer, né? Poderia ser admitido antes no contexto mediúnico? Poderia sim, muitas pessoas poderiam ser admitidas antes desse tempo, né? Eu prefiro ir um pouco mais depressa nesse processo do que postergar muito. Eu trabalho mais nesse sentido, a não ser nos casos que a pessoa demonstre não ter condição
de ser admitida por várias dificuldades que eu já falei aqui também para vocês. Tá? Quando é inviável, quando não é indicado que ela venha a ter esse acesso, né? Mas fora isso, boa parte das pessoas seria interessante que tivesse mais rapidamente o acesso à reunião mediúnica, porque as pessoas aprendem mais no contexto da reunião mediúnica, se cuidam melhor, elas entram em contato com a realidade espiritual de uma forma mais rápida, elas começam a entender melhor na prática aquilo que a gente estuda na teoria, entendeu? Então isso ajuda muito, né? Para ela amadurecer mais como pessoa, inclusive entender a função da casa espírita, entender a função da mediunidade, da reunião mediúnica, né? É preciso uma abordagem um pouco mais prática, né? É o que eu observo, tá? O Dodge Victory colocou aqui: oi, bom dia, é necessário o desenvolvimento ao médium ou autorização? Olha, para participar de uma reunião mediúnica não é preciso ser médium. Tá? Esse é um outro problema que existe, que é uma confusão que existe. Não é preciso a pessoa ser médium para participar da reunião mediúnica. Né? Quer dizer, é preciso vontade de ajudar. Por quê? Porque você tem pessoas que têm uma mediunidade bastante ativa, e elas vão ser bastante úteis com o tempo na reunião mediúnica, porque elas vão dar passividade, elas vão incorporar, né? É quando a gente consegue conversar com os espíritos. Mas na reunião mediúnica não existe só a incorporação. Você tem a pessoa que conversa com os espíritos, você tem as pessoas que ajudam na sustentação, e mesmo que seja para ficar observando a reunião, né? Lógico que todos que estão observando estão orando pelos espíritos, estão orando pelos médiuns, estão orando pela reunião. Então, mesmo que seja nesse sentido, você estaria ajudando muito, desde que haja um sentimento real de fraternidade, a sinceridade na vontade de ajudar, da disciplina, né? Seguir todas as regras do grupo. Né? Então, mesmo que fosse assim, para você nem fazer doutrinação, nem incorporação, só de ficar na sustentação você já estaria ajudando muito. E aprendendo, pessoal. Eu fiquei alguns anos ali só observando, aprendendo. Né? Isso que eu falo para vocês é tudo coisa que eu vivi na prática. Só depois de uns 3 anos que eu acabei criando um outro grupo mediúnico, eu era o doutrinador, aí fiquei mais uns 10 anos, aí começou a surgir uma questão mediúnica mais interessante para mim, depois de 10 anos participando da reunião mediúnica. Né? Então a gente só não pode ser ansioso, né? A ansiedade é uma das coisas que mais atrapalha aí no contexto do desenvolvimento, né? O desenvolvimento mediúnico, ele precisa, para você deixar a coisa fluir, você precisa ir adquirindo mais segurança. Então você precisa de algum conhecimento, sim, é importante, e alguma vivência prática, né? E autoobservação. Né? Se a pessoa tem uma mediunidade a ser melhor trabalhada, aquilo vai aparecendo naturalmente, e aí nós vamos identificando. Tá? É muito interessante, porque às vezes pessoas que você leva para a reunião mediúnica, às vezes você não tem nem muita expectativa, porque ela não demonstra nada assim muito ostensivo. De repente chega na reunião mediúnica, a pessoa sente um monte de coisa diferente. Aí você vê que a pessoa tinha mediunidade, mas estava lá meio escondidinha, né? E às vezes a pessoa, a primeira vez que ela vai na reunião mediúnica, ela incorpora, por exemplo. E incorpora e trabalha direitinho, e você ajuda o espírito, uma belezinha, vai tudo bem, sabe, sem nenhum problema. Aí que a gente vê que a gente tem que deixar muita coisa nas mãos dos espíritos também, né? Você tem que usar critérios, né? A gente está falando aqui de alguns critérios, mas você tem que também deixar uma margem para a espiritualidade te mostrar algumas coisas. Senão você quer ter um controle absoluto, e aí você não deixa as coisas fluírem, porque os espíritos enxergam melhor do que nós os potenciais das pessoas. Eles sabem quem que eles estão trazendo para a gente. E a gente só vai saber com o tempo. Né? Mas se a gente se permitir fazer algumas observações. Né? Por isso a parte prática é tão importante também. Tá?
A Braia Évora. Como podemos saber qual é o nosso tipo de mediunidade? Algumas coisas você pode saber observando, né, o que acontece com você no dia a dia, tá, Braia? De repente, se você começa a ver espíritos, né, então você sabe que você tem a capacidade de enxergar, a vidência, né, mediúnica. E se você começa a ouvir os espíritos, você sabe que você está tendo uma clareaudiência, né? Mas essas coisas relativas à mediunidade, essas observações, elas serão muito mais eficazes, né, no contexto da reunião mediúnica. Por isso que eu falo, né, é preciso uma abordagem mais teórico-prática. Por quê? Estudando, você vai entendendo quais são os tipos de mediunidade. E se auto-observando, você vai identificando aquilo que você está estudando, o que provavelmente você possa ter. Tá? Agora, é mais na prática mesmo que você vai observar melhor, no contexto de uma reunião mediúnica, é que você vai conseguir observar melhor. Tá? Quando eu levo alguém para a reunião mediúnica, eu levo para eu começar a observar. Para a pessoa se observar e para eu observá-la. Vamos ver. A pessoa tem muita mediunidade? Não sei. Vamos ver. Tem algumas hipóteses que eu já fui construindo aí ao longo dos tratamentos com a pessoa e tal. Mas vamos testar, vamos observar. Né? Então aí depende do que a pessoa for mostrando. Tá? Certo? Aí vamos continuar um pouquinho aqui, né? Para a gente não interromper aqui o estudo, né? Nada de processos iniciáticos, diz aqui o Hermínio Miranda, de rituais de batismo, só faltava essa, né? Só faltava a gente começar a batizar os médios na água do Rio Jordão, ou no riacho mais próximo, né? Então não vai ter esse batismo, viu, pessoal? Nem de jogar água fluida na pessoa, não tem nada de processo iniciático, batismos, né? De simbolismos, não vai ganhar medalhão, não vai ganhar uma roupa especial, não, tá? De vestimentas especiais ou cerimônias de qualquer natureza. Se nos convencermos de que ele ou ela está em condições de integrar-se na equipe, é só apresentá-lo aos demais companheiros e começar o trabalho. Né? Ele vai chegar como alguém que vai observar, no meu caso. Né? Então tem lá umas 12, 14 pessoas na mesa ali, depende do tamanho da mesa, né, que você tem. Eu vou ter lá umas 5, 6 cadeiras, né, ou um pouco mais ali, fora do círculo da mesa, né, que vão estar observando. É mais interessante isso. E até o André Luiz recomenda no livro Desobsessão, né, que as pessoas que vão numa eventualidade, né, que vão para se tratar, você vê o André Luiz, ele abre essa possibilidade dos tratamentos das pessoas. A gente vê na obra do André Luiz. Né, fala, mas o que você traz doutrinariamente para comprovar isso que você está falando? Toda a obra do André Luiz, só isso. E as pessoas que barram totalmente, as pessoas que vão se tratar, qual é a base doutrinária para isso? Você não encontra. A base doutrinária para essa proibição de ter pessoas se tratando na reunião mediúnica é base doutrinária dos encarnados que escreveram a respeito de reunião mediúnica, não é o que os espíritos falaram. Essa proibição você não encontra. Você não encontra na obra do Kardec, você não encontra na obra do André Luiz, você não encontra na obra do Manuel Filomeno de Miranda, você não encontra isso, essa proibição. Tanto que no livro de Diretrizes de Segurança você vê o Divaldo e o Raul Teixeira falando a respeito dessa inserção, né, dos médiuns iniciantes, e que é uma coisa que não passa por meramente fazer cursos. Tá? Então a gente vê até o Divaldo, tem vídeo do Divaldo falando a respeito disso. Primeira coisa é tratar das pessoas, né? Levar para o contexto da reunião, observar, né? Beneficiar a pessoa no contexto da reunião. Depois, a pessoa vai ter melhor condição, então ela vai poder receber mais orientações,
né? Vai se aprofundar na doutrina, mas depois que ela estiver melhor, né? A gente está querendo fazer o caminho inverso, né? Querer que a pessoa melhore sem antes você ajudar a pessoa na melhora. E aí que está o engano, né? O pessoal acha que as pessoas vão melhorar só na base do estudo. E por mais precioso que seja o estudo, a experiência que eu tenho é que só o estudo não dá conta de ajudar mediunidades iniciantes. Por quê? Porque ela precisa gastar um pouco daquela força mediúnica que a gente gasta no contexto da reunião mediúnica, né? Quando ela tiver o mínimo de condição, né? Como a gente já falou, né, pessoal? Ok. Então a gente tem feito o caminho inverso, né? E aí que eu vejo que as casas poderiam ganhar muito mais, né? Se aproximassem mais atendimento fraterno e atendimento mediúnico, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, né? Apreciemos o problema agora do ponto de vista do candidato. Se deseja participar das tarefas de determinado grupo, deve certificar-se de que está disposto ao trabalho construtivo e disciplinado. Certo também de que o grupo lhe oferece as condições que ele entende como necessárias e desejáveis. É um grupo sério, apoiado em boa base doutrinária, bem integrado e formado de pessoas que se estimam e se respeitam. Mais ainda, ele deve ter o que dar. Juntar-se a um grupo para tirar partido, para buscar vantagens e privilégios, não é estar pronto para trabalho de tanta responsabilidade, né? Então vamos analisar isso agora, pessoal. Veja bem, do ponto de vista do candidato, do novo participante, vou colocar do meu ponto de vista de como eu trabalho, tá? Porque é o referencial que eu tenho. Embora o Hermínio Miranda coloque, ele coloca as coisas do referencial que ele tem. Ele não participava de uma casa espírita, ele fazia reunião mediúnica no apartamento dele, num dos cômodos preparado para isso. Boa parte da vida dele ele fez isso, tá, pessoal? Então é diferente do nosso contexto na casa espírita, das dificuldades que a gente vivencia na casa espírita, tá? Então vamos lá. A pessoa, nesse contexto que as pessoas estão indo para observar, barra se tratar, barra aprender, elas não chegam propriamente já inseridas no grupo. Elas vêm para observar, elas vêm para se tratar, elas vêm para aprender. Então eu não posso esperar que as pessoas venham prontas, acabadas, preparadíssimas. Não, eu não posso esperar isso. Eu vou dar informações mais básicas, vou dar informações o suficiente para ela tirar um bom proveito, se ela quiser, da reunião mediúnica. Mas se aquilo vai realmente se transformar numa vivência de longo prazo, em boa parte é a pessoa que vai dizer. Então, eu não posso esperar que a pessoa tenha uma compreensão total e absoluta de tudo que ocorre ali a princípio. Isso ela vai ter com o tempo. Por isso que esse período de observação é importante. Porque a pessoa observando o tipo de trabalho, observando como a gente atua, observando como os médiuns atuam, o que se exige de cada um e tal, passando as primeiras necessidades dela, que podem ser supridas, ela pode melhorar, mas ela pode chegar à conclusão que aquele trabalho não é para ela. E não tem problema nenhum. Ela pode chegar à conclusão que não é o que ela quer. Fala, olha, Alexandre, não é o bem que eu estou procurando, né? Não tem problema nenhum. Entendeu? Não tem problema nenhum. Ela estava num período probatório, ela estava num período de observação, de aprendizado, de tratamento, melhorou, tal, mas chegou à conclusão que não é o tipo de trabalho que quer no momento. Não tem problema. A oportunidade foi dada, a observação foi feita, a melhora ocorreu, maior ou menor, dependendo do caso, né? Vocês entendem, pessoal? Tem muitas pessoas, inclusive, que passarão por essa situação e não ficarão no grupo. É normal isso.
a equipe está lá formada. Embora haja também uma rotatividade na equipe, pode haver e há, né, com o passar dos anos, uma rotatividade na equipe. Agora, fazendo dessa forma, uma coisa eu garanto para vocês, fazendo de uma forma correta isso que eu estou propondo para vocês, vocês não vão ter mais falta de trabalhadores mediúnicos na equipe mediúnica. Porque sempre terá pessoas, sempre existirão pessoas preparadas para ocupar espaços que sejam deixados na equipe. Sempre haverá pessoas preparadas, que estão observando, que estão se inserindo no grupo. Porque uma das queixas que a gente vê nas casas espíritas, principalmente as menores, que são a maioria dentro do movimento espírita, né? Os grupos muito fechados e acabam ficando limitados, muitas vezes poucos participantes, né? E grupos acabam até fechando, né? Por falta de participantes, né? Então depende muito do modo como a gente estrutura, né? Os trabalhos. Se você é muito rígido e não está fazendo muito essa ponte do atendimento com a parte mediúnica, com a identificação dos problemas na área mediúnica, você vai perdendo a sua função social, você vai perdendo a sua função de tratamento. A casa espírita vai perdendo muito da função de tratamento, de acolhimento. Por quê? Porque se a essência do nosso trabalho na casa espírita é o contato com a espiritualidade, é lidar com a mediunidade, é lidar com a obsessão, é lidar com a interferência dos espíritos na nossa vida, desculpa, então passa a ser essencial que nós saibamos identificar essas questões na chegada das pessoas. A mediunidade que se tem, as interferências espirituais, né? Realizar tratamentos nesse sentido passa a ser primordial, pessoal. Amai-vos e instruí-vos. Nós estamos querendo fazer o contrário, nós estamos querendo fazer o instruí-vos e amai-vos. Primeiro a instrução, depois o amor, o auxílio. Não. Amai-vos, né? Vamos tratar primeiro, vamos acolher, vamos ajudar a pessoa primeiro, depois vamos dar a informação, né? Que deve existir sempre. Né? A pessoa chega no centro, ela já está tendo informação, né? Não é questão da gente separar tanto uma coisa da outra, né? E é só simbólico isso que eu falei para vocês, mas a pessoa chegou lá e já está recebendo conhecimento, através de palestras, livros, conversas, né? É que a gente fica pensando, conhecimento é só no curso, né? Conhecimento é só no curso. E não é. Conhecimento, qualquer conversa que você vai passando informações, né? Através dos livros que você passa, através das palestras no YouTube, os áudios. Então não é, né? A gente fica às vezes com conceitos assim meio limitadores, né? Embora os cursos sejam maravilhosos, né? Toda casa deve ter os seus cursos, né? Oferecer isso tudo, né? De formação para as pessoas é ótimo, né? Ok. Certo. Então vamos lá. Então, por parte das pessoas, né, que ele estava falando aqui, o candidato, né, a pessoa também vai observar. Ela tem todo o direito de observar. Ah, Alexandre, mas e se eu não gostar? Não, se você não gostar, você pode sair a qualquer momento. Você está indo lá para a gente observar você, é uma extensão do tratamento que você está fazendo. Eu quero ver como é que você se sente na hora lá, como é que você, as percepções, se você tem alguma coisa ou não, né, de percepção. Eu quero testar algumas hipóteses. Eu falo isso para a pessoa. Né? Você vai, a gente vê, um dia a gente vê se foi tudo bem, se você quiser continuar, vamos continuando, vamos observando, a gente vai conversando, vai tirando dúvidas. Isso que é legal, né? Quando a pessoa vai, aí
Passada aquela ida da pessoa, ela volta para conversar com você, fala, olha, eu achei interessante aquilo que aconteceu, o que o médium sentiu, eu também estava sentindo. Aí, pessoal, a gente vai vendo que realmente a pessoa tem percepções interessantes. E que provavelmente no dia a dia dela, muita coisa que ela sente já não é dela. Então, essa participação é interessante porque ela vai se convencendo também, ela vai associando as coisas que ela sente com a mediunidade. Porque uma coisa é a gente achar que está acontecendo isso, outra coisa é a pessoa acreditar que está acontecendo isso. Por quê? Porque a gente foi criado dentro de um referencial materialista, né? A gente foi criado a achar que é tudo problema do corpo, é tudo problema do emocional, é tudo problema familiar, e de repente a pessoa começa a ver que realmente tem alguma coisa diferente acontecendo aí. Que são presenças espirituais que estão interferindo no psiquismo dela, ou na saúde dela. Isso pode dar uma outra conotação para o tratamento. Isso pode dar um outro rumo para os tratamentos que você está fazendo. E é muito importante nós ajudarmos o paciente, seja no consultório, seja na casa espírita, ajudarmos o paciente a saber o que é dele e o que não é dele. Senão você vai ficar tratando coisas que supostamente são dele e são advindas de influência espiritual. Quer dizer, não vai alcançar os objetivos almejados. Vocês entendem? Porque está tendo muita interferência nos tratamentos. Então é de extrema importância nós irmos definindo, nessa fase de tratamento, nós irmos definindo melhor, clareando para a pessoa o que é dela e o que não é dela. Porque o que for dela, vamos tratar então como sendo dela. Vamos analisar o histórico de vida, a biografia, né? Os conflitos, os traumas, as emoções que ela traz. Vamos analisar tudo isso. Agora, o que não é dela, vamos também tratar da forma devida, ajudando ela a perceber melhor a questão mediúnica na vida dela, o que fazer com a mediunidade, como lidar com isso. Aí vamos dar informações, mas aí ela já vai estar acreditando mais que está ocorrendo isso com ela. Porque ela está vendo na prática isso acontecer. Ela vai na reunião mediúnica e aquilo que ela está sentindo, ela vê os médiuns falarem exatamente, o espírito se comunicar exatamente o que ela estava sentindo. E aí quando o espírito se comunica lá por um determinado médium, ela melhora. Aí ela já começa, nossa, você vê? O espírito falou exatamente o que eu estava sentindo. E foi o médium da comunicação e sumiu aquilo que eu estava sentindo. Só que isso não é uma observação de um dia ou dois. Isso aí é uma observação, às vezes, de meses, que a gente precisa para ela entender melhor como que ela funciona como médium. Entendeu? Vocês estão pegando a coisa? É muito sério isso tudo, pessoal. Eu estou passando para vocês algo que, se vocês aproveitarem, no contexto dos tratamentos na casa espírita, no contexto da reunião mediúnica, vocês vão dar um outro impulso assim, na capacidade de lidar com os problemas que chegam à casa espírita. É muito sério isso. É algo que faz uma diferença muito grande na vida das pessoas e na vida da casa espírita também. Tá? A Fátima Lima colocou, né? Percebo como um véu sobre a reunião mediúnica, como se fosse uma área proibida. Respeito as orientações do centro, mas fico sempre com essa dúvida. Chegar a um centro e só estudar seria suficiente? Para mim é muito cômodo. Chego lá e tem tudo pronto. Só preciso estar lá a ouvir o orador. Fico sempre me questionando se esse é meu papel. Isso é parte, né, Fátima? Eu concordo com você que acabou se criando como é que eu posso dizer, né? A gente alimenta isso que você falou, né? Como se a área mediúnica fosse uma área assim, né? O top do top, assim, dentro da casa espírita, fosse uma coisa meio proibida para quem chega, né? E eu não faço reuniões mediúnicas abertas, não é esse o caso, tá, pessoal? Não faço, né? Não aconselho a fazer também.
Mas a gente criou essa coisa assim, né? Só para os iniciados, assim, de muitos anos. A pessoa tem que ter uma área muito perigosa. E não é nada disso, pessoal. Tá? Eu acho que isso tem que haver uma quebra de paradigmas, assim, muito forte no movimento espírita, que criou uma aura, assim, de, né? De uma coisa, assim, muito diferente, ou muito fantástica, ou muito inalcançável, né? E não é assim. A gente foi aprendendo com o tempo que a mediunidade ela está muito mais presente no dia a dia das pessoas, na casa das pessoas, na nossa vida, muito mais acessível, né? Muito mais acessível do que a gente imaginava, ok? Isso é o que a gente foi percebendo ao longo do tempo, que não foi tendo aquela aura mística, aquela aura assim de coisa muito especial. Não, é especial porque é muito importante. É tão importante que a gente precisa facilitar um pouco mais o acesso das pessoas. É tão importante, tão terapêutico, né? O uso da mediunidade é tão terapêutico, aprender tudo que envolve a mediunidade é tão importante que nós precisamos acelerar um pouco mais o acesso das pessoas a isso que é tão importante. Essa é a minha visão. Isso, e eu sempre estive muito focado na questão do tratamento, porque talvez pela minha formação, pelo meu trabalho profissional, e por eu desde antes de fazer psicologia, eu já estava muito envolvido com a área mediúnica, com tudo no centro. Então eu fiz a psicologia já olhando essa junção de uma coisa com a outra. E depois sempre trabalhei fazendo essa junção. Então, eu sempre foquei muito na melhora das pessoas, muito nos tratamentos. Né? E nem sempre as casas focam nos tratamentos. Às vezes as pessoas falam assim, não, porque a divulgação, porque a maior caridade que se faz para a doutrina é a sua divulgação. Só que essa frase ela não foi bem compreendida. De fato, a maior caridade que se faz para a doutrina, não para as pessoas. Porque qualquer doutrina, para ser difundida, ela precisa ser divulgada. Para ser compreendida, ela precisa ser divulgada. Então, a maior caridade que a gente faz para a doutrina, para o Espiritismo. Mas para as pessoas, não. Não estou falando que a gente não deve divulgar a doutrina, estou falando que a maior caridade que a gente faz para as pessoas é ajudá-las a melhorar, é tratando delas. E aí, nesse caso, a gente vai ver que, em alguns casos, não é nem com conhecimento doutrinário que a gente vai tratá-las. Porque se você chegar com conhecimento doutrinário ali, goela abaixo, a pessoa ela nem aceita o tratamento. Então, a maior caridade que a gente faz para as pessoas é entender as dificuldades que elas trazem e ajudá-las nas dificuldades que elas trazem. Quais são as dificuldades dela? Vocês entendem a diferença? Então, a gente partiu muito do princípio que a casa espírita, não, é divulgação, é divulgação, é divulgação. O movimento espírita é divulgação, é divulgação. Só que nós descuidamos muito dos aspectos de tratamento na casa espírita. Nós negligenciamos muito a obsessão na casa espírita. E é isso que está dando trabalho, vamos dizer assim. É isso que está gerando o maior problema hoje no movimento espírita, é a inabilidade das pessoas de tratarem quem chega na casa espírita. Por quê? Porque a gente se focou muito na divulgação. Né? Só que divulgação é uma parte. Só que tem uma outra parte muito importante que foi negligenciada, né, muito, é as tecnologias de tratamento, as tecnologias de acolhimento, de compreensão da mediunidade e de acompanhamento. E é isso que a gente está tentando trabalhar aqui com vocês, né, para ajudar nessa questão específica. Tá? Ok, pessoal, eu tenho que terminar, já estou assim, até me estourando o meu tempo aqui. Por questões, né, de horário meu aqui, vou fazer uma prece e vamos finalizar, né? Aí semana que vem a gente continua, tá bom? Então, né, muito produtivo aí nosso estudo, agradeço a participação de todos, né? Vamos fazer a nossa prece.
Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma manhã de estudos. Abençoa-nos no nosso dia a dia. Abençoa-nos na nossa compreensão, na nossa ação. Abençoa, Senhor, os trabalhos na casa espírita e também todos os nossos momentos de estudo, de leitura, de prece, que possam ser sempre permeados de muito amor, de muita elevação, de muito discernimento. E que os bons espíritos possam nos proteger ao longo deste dia, para que tudo possa transcorrer num clima de paz. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, que Jesus abençoe a todos, tá? Tenham um excelente dia e até o próximo estudo, né? Se Deus quiser. Um abração, até mais.